TV Cabo Branco. TV Paraíba. 20 anos registrando os principais acontecimentos do estado. Os fatos que foram destaque na saúde, na economia, na política e na cultura. Esporte, moda, comportamento. Tudo que virou notícia você acompanhou na telinha da TV Cabo Branco. E da TV Paraíba. São 2 décadas levando até você a informação completa, objetiva e imparcial. Principalmente com respeito e ética. Tudo que foi gravado pelas equipes de reportagem fica guardado aqui, nos nossos centros de documentação. Para comemorar os 20 anos do sinal da Rede Globo na Paraíba, vasculhamos arquivos e montamos programas que resultaram neste DVD para reavivar a sua memória. Vendo fita por fita, relembramos fatos curiosos, engraçados, muitas vezes trágicos, inusitados. As grandes entrevistas, os visitantes ilustres. Os personagens que estiveram presentes durante todos esses anos nos nossos telejornais e programas. Você é o nosso convidado a fazer um passeio pela história da Paraíba e, claro, pela história das nossas TVs. Neste túnel do tempo, algumas das principais reportagens você revê a partir de agora no DVD especial 20 anos. A minha lembrança, Siqueira, é uma reportagem publicada em 2001, foi veiculada no Globo Rural e que teve um impacto muito forte, inclusive foi premiada pela Confederação Nacional dos Transportes e foi a única vez que esse prêmio saiu para o Nordeste e foi uma pauta lá de Souza, né, do Alto Sertão, uma pauta que foi descoberta por um produtor nosso que infelizmente já morreu, o Jânio. Ele nos passou a informação de que no município de Souza havia uma comunidade rural passando por sérias dificuldades, sem água em casa, e que os moradores estavam utilizando um meio de transporte diferente para conseguir água. Chegando ao local, a nossa equipe se deparou com uma situação inusitada realmente. Um misto de drama e de criatividade dos moradores. A distância da comunidade até o poço dá em torno de 1 quilômetro. Cada morador leva em média meia hora para ir e voltar, deslizando sobre os trilhos. Prêmio CNT de Jornalismo 2001, categoria Televisão. Anchieta Araújo, da TV Paraíba, com a reportagem Carrinhos de Rolimã, exibida no Globo Rural. Outras lembranças da sua passagem pela TV Paraíba. Foi num Dia das Mães, no ano de 1997, que a gente descobriu uma mãe agricultora, quer dizer, um personagem, né? A matéria foi em cima de um personagem, uma mãe agricultora no município de Esperança. E aí, essa mãe, a família passando muita necessidade, passando fome realmente. E a gente, quando mostrou esse personagem, essa mãe, né, a situação da família, dela com os filhos sem poder dar presente a ela, na verdade eles não tinham nem como fazer um almoço no Dia das Mães. E aí, no dia seguinte, mais de meia tonelada de alimentos chegaram à casa daquela família na zona rural de Esperança. Dona Maria do Carmo ganhou até uma pequena imagem de Nossa Senhora que ela exibe orgulhosa no pescoço. Foi o Dia das Mães mais feliz da vida da Dona Maria do Carmo. Eu tô gente de boa vontade de ver em muitos lugares, né? Para mim que foi um dia de muita alegria, que eu recebi muitas coisas que eu não tinha esperança de receber. Bastou a solidariedade para a família da Dona Maria do Carmo exibir um semblante de felicidade. As lembranças são muitas daquela época. Éramos todos jovens, todos iniciantes, estreantes naquele veículo. Tudo era novidade para a gente, tudo era uma descoberta. Eu lembro bem de uma matéria que eu fiz sobre o aparecimento dos CDs. Na época era grande novidade do mercado da década de 80. E eu lembro que eu fui até a casa de um colecionador, o professor Francilino, que já tinha uma coleção imensa de LPs, de vinil. Ele tinha, lembro, uma parede, na parede tinha um estante grande, cheia de vinis. E
muitas raridades. O disco laser custa hoje em torno de 1.500 cruzados e a grande vantagem dele é que, além de apresentar um som puro e de ótima qualidade, ele não se estraga. Mesmo caindo no chão e se arranhando, a leitura do laser não acusa o defeito. Francilino, o disco não se estraga, mas existe todo um ciúme dos colecionadores. Exatamente o seguinte, quando a gente opta por disco laser, acima de tudo o que a gente vê, mesmo no que pesa. E uma curiosidade que eu tenho é saber se Francilino, o professor Francilino, continua com essa coleção ainda de vinil. Será que ele mantém essa coleção de vinil? Bom, Carla, sobre a sua pergunta, a minha coleção de long play, de vinil antigo, entendeu? Para os saudosistas, é triste eu dizer que eu acabei. Definitivamente, nós tínhamos cerca, na época em que a gente iniciou, ou melhor, no nosso contato, eu estava com uma faixa de 12 mil long plays, o chamado vinil, e cheguei ao final a aproximadamente 20 a 22 mil. Ao meu gosto auditivo, o long play ficou sem sentido. Eu adquiri, e continuo dizendo, a melhor qualidade do CD. Sobretudo agora que você tem o processo de remasterização, etc. Há os saudosistas que ainda continuam com o long play, às vezes me criticam como eu coloquei tanto disco fora. Não coloquei. Eu fui repondo o que eu tinha no long play, CDs. Tanto que, por exemplo, o arquivo de 20 mil long plays que eu tinha, hoje foi transformado em 25 mil e poucos CDs. Eu trabalhei na Cabo Branco durante 3 anos, entrei assim que saí da universidade, em 87. Fiz muitas matérias ligadas à economia, cultura, muitas entrevistas com artistas, shows, cobertura de shows. Vive a nossa profissão. Saí em 89, quando recebi um convite para trabalhar na Globo Nordeste, onde estou até hoje aqui no Recife. Beijinho. Muita saudade de todos daquela época. Um beijo para todos. A minha lembrança é de um fato inusitado que aconteceu na década de 90, na cidade de Picuí, no Curimataú da Paraíba. O diretor da cadeia resolveu soltar todos os presos, alegando que a profecia de Nostradamus ia se concretizar. Ele acreditava que no dia seguinte o mundo ia se acabar. E o que fez? Reuniu os presos da cadeia, comprou 3 garrafas de cachaça, tomou com os presos e disse: se o mundo vai se acabar, para que cadeia? Liberou todos os presos. E essa reportagem que nós fizemos ganhou o mundo. O senhor tinha tomado umas e outras? Tinha. O mundo vai se acabar, vamos beber todo mundo. Aí eu fui e disse: minha nossa senhora, eu só imagino um cabra tão novo que nem eu morrer presidente da cadeia sem avistar meus filhos. Aí eu fui, saí para ir para visitar meus filhos, mas eu voltei na mesma hora. Eu me recordo também de flashes que ganharam o mundo. Um deles foi com Galvão Bueno, ao vivo, direto da casa da judoca paraibana Ednancy Silva. As Olimpíadas de Atenas estavam sendo realizadas e esse flash foi feito com toda a estrutura montada pela equipe da TV Paraíba para a Rede Globo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos até Campina Grande, na casa da Ednancy, o Carlos Siqueira tá por lá. E aí, galera, o nosso abraço aqui do Tandy, meu, para vocês aí. A Ednancy tá nas quartas de final. Vamos lá. Ok, Galvão, aqui em Campina Grande, na Paraíba, a família toda reunida. Aqui estão seu João, dona Narcisa, as irmãs, enfim, seu João, como é que o senhor acompanhou essa primeira luta? Com muita emoção, com muita fé em Deus, e se Deus quiser, nos próximos rounds aí, se Deus quiser, Ednancy vai manter essa mesma garra, vai manter essa mesma força e vai mostrar, vai trazer para o Brasil uma medalha. Uma das lembranças que eu guardo do tempo que trabalhei na TV Cabo Branco foi uma reportagem que eu fiz no litoral norte do estado. Essa reportagem foi ao ar no Fantástico, no quadro Praias Selvagens. A Praia Selvagem que nós viemos conhecer aqui na Paraíba fica ao lado de uma reserva indígena e se chama Barra de Camaratuba. Só que tem uma outra tribo que sempre invade Camaratuba no verão. É a tribo do surf. A
rapaziada mostra o caminho pra gente. Um lugar lindo, praia de mar aberto, sem poluição. Essa é Barra de Camaratuba, na Paraíba, que eu tive o prazer de mostrar para o Brasil inteiro. Camaratuba é o refúgio dos surfistas no verão. Talvez seja esse o segredo do talento do surf paraibano, que já deu ao mundo campeões como Fabinho Gouveia. Um dos detalhes interessantes que eu lembro dessa matéria, engraçado até, foi o momento de fazer a passagem. Eu decidi que queria fazer aquela passagem no momento em que o rio encontra com o mar, que é o local chamado Boca da Barra, lá em Barra de Camaratuba. Só que ficava difícil até para o cinegrafista se posicionar. Mesmo assim, com a experiência do nosso colega José Dilson, ele conseguiu fazer uma engenharia, posicionou o microfone de lapela, colocou toda a fiação pela minha perna, só que eu fiquei de uma situação que eu não podia me mexer. É necessário estar em sintonia com a natureza. Uma sintonia que não tem segredo e se resume numa única palavra: respeito. Respeito ao lugar e à simplicidade das pessoas que vivem nele. Bom, e vejam só, né? Que ironia. Nesse momento dessa reportagem, eu me referi que eu estava acompanhando as tribos dos surfistas. E agora, eu estou morando no Amazonas, em Manaus, no estado brasileiro que guarda 98% de floresta preservada e que ainda mantém aproximadamente 60 comunidades indígenas que ainda conservam suas tradições. Como não poderia deixar de ser, tudo começou e nasceu em Campina Grande. Fui convidado, aceitei o desafio e começamos a luta. Muitas entrevistas, algumas que marcaram época, que ainda hoje são relembradas pelos telespectadores. Na carteira de identidade, Edson Arantes do Nascimento. No respeito e na estima do mundo, Pelé. Uma época de muita fartura, de muita repercussão. E por conta disso, eu fui convocado e vim para aqui, para junto de vocês. Paraíba, meio-dia, a presença do senador Humberto Lucena, presidente do Congresso Nacional. Chico, as entrevistas que marcaram a você. Bom, não é fácil não, mas eu vou dizer. Marcos Freire, de que eu fui colega durante 5 anos na Faculdade de Direito do Recife. Fernando Collor também, que era prefeito de Maceió. Pichote, aquele artista de Campina Grande que foi nome nacional. Ariano Suassuna foi outra porque eu contei um fato que eu tinha a impressão que era inédito, assim, no sentido de levar ao conhecimento público. Eu disse, naquela história do menino que está tomando banho no Rio Capibaribe. Ah, sim. Isso é uma velha travessura de juventude, você sabe muito bem disso. Eu convidei os meus amigos para a gente tomar um banho. Sorteamos um de nós, que por acaso foi um amigo meu chamado Carlos Alberto Buarque Borges. Ele ficou com as nossas roupas para ir levar lá depois, e a gente pulou da ponte. Mas acontece que a gente se esqueceu que a Secretaria de Segurança Pública, a velha Sorbonne de guerra, a velha Sorbonne era da Rua da Aurora, avistaram a gente. Quando a gente chegou lá no lugar para se vestir, já tinha um camburão esperando a gente. E eu fui me meter engraçado como delegado. Ele disse, uma das melhores famílias do Recife, e o senhor tomando banho. Aí eu disse, o senhor não toma banho não? Ele aí disse, mas nu? Eu disse, e o senhor toma banho vestido? Aí ele disse, olha, eu ia soltar, mas você está metido aí engraçado, você não passa a noite preso. Chico Maria sempre incisivo nas suas entrevistas, mas na intimidade nossa do estúdio bastante espirituoso. E nós temos alguns momentos desse lado do Chico brincalhão, que nós vamos mostrar, obviamente. Eu vou entrevistar o Dr. Klaus Alves de Moraes. Ele é presidente da Sociedade Fonoaudiologia. Presidente da Associação dos Fonoaudiólogos da Paraíba, Beabá. Tá vendo aí, ó? Fonoaudiólogos. Isso devia ter um nome mais fácil. Leonardo José Barbalho, coordenador do Cine Paraíba. Muito obrigado pela sua presença no Bom Dia Brasil. Que foi? Bom dia, Paraíba.
Eu só penso grande. Minha lembrança mais marcante da TV Paraíba é a Pedra de Santo Antônio. Então, nesse dia que nós fomos fazer essa matéria, chovia muito, era pura lama e milhares de pessoas subindo aquele morro com uma força de vontade incrível para chegar à pedra, agradecer ao santo e especialmente pedir ao santo um bom casamento. A Pedra de Santo Antônio fica a 10 quilômetros do município de Fagundes. Durante todo o dia, não para de chegar romeiros que vêm homenagear o santo. Chegando na pedra, milhares de romeiros circulam no local. No santuário, velas, cânticos e orações. Aqui todos têm uma história para contar, uma graça, um milagre, e vêm reacender a sua fé todos os anos. A história conta que no século passado uma imagem de Santo Antônio foi encontrada aqui. O vigário de Fagundes tentou por 3 vezes deixar a imagem na igreja da cidade, mas ela sempre reaparecia na pedra. Depois disso, a imagem sumiu de vez. O povo acredita que ela ficou invisível para não ser levada novamente à igreja. Hoje, milhares de fiéis vêm à pedra pagar promessas e pedir novas bênçãos. A mais concorrida é feita pelos solteiros. Eles acreditam que passando por esta fenda que fica embaixo da pedra, Santo Antônio garante um bom casamento. Há 20 anos ela entra na casa de milhares de paraibanos, seja apresentando os nossos telejornais, principalmente o JPB segunda edição, direto dos estúdios da TV Cabo Branco, ou anunciando os especiais de música da emissora. A dona do crachá número 1 da TV é sinônimo de profissionalismo e competência. Na bancada, transmite seriedade e imparcialidade. Boa noite. 2 rapazes são presos acusados de matar um estudante em frente ao Cefet, em João Pessoa. Nos bastidores, é brincalhona, tanto com os colegas de estúdio como com os companheiros de redação. De Prudente para o JPB. Para qual é o jornal de Prudente? Qual é o jornal de Prudente? SPTV. Ah, SPTV, que chique. No início do ano, recebeu a difícil missão de integrar a equipe de editores da série JPB Especial 20 anos. Vestiu a camisa do projeto e topou desafios inéditos na sua carreira. E para comentar essa nova etapa da profissão, um depoimento muito especial. Tudo que minha mãe se dispõe a fazer, ela faz com bastante competência e determinação. E o JPB Especial 20 anos das TVs Cabo Branco e Paraíba é um grande exemplo disso. Dessa vivacidade, desse dinamismo e, sobretudo, dessa versatilidade. Porque veja você sair da bancada do jornal depois de 20 anos e encarar as ruas, encarar o público, manter essa interação, é motivador, é desafiador e eu sei que ela está muito feliz realizando esse trabalho. Ela feliz, também fico feliz e só tenho a dar os parabéns por tudo, por ser minha mãe querida. Então, mãe, te amo, quero que você... Sei que se depender do seu Pix, serão anos e anos mais de televisão. Um beijo. Obrigada. Durante esses 20 anos, as suas equipes se revezavam na cobertura diária em Campina Grande e João Pessoa e no interior do estado, foram testemunhas oculares da história da Paraíba. Esta história teve momentos os mais diferentes possíveis. Um dos momentos assim mais nervosos que a redação da TV Cabo Branco viveu, nós estávamos no ar há mais ou menos 12, 13 meses e de repente recebemos a informação de que o vice-governador havia se suicidado no seu sítio perto
aqui em Campina Grande. O corpo do vice-governador foi encontrado numa sala de jantar aqui ao lado. Na mesa, 1 litro de uísque pela metade, 2 copos e um revólver calibre 38. 6h05 da noite, o corpo do vice-governador Raimundo Asfora está sendo agora conduzido para o Instituto de Medicina Legal. Nós, num primeiro instante, encontramos uma grande dificuldade, que foram as imagens. Nós não tínhamos link ainda ligando as duas emissoras e nós tivemos que imediatamente mandar um carro, ele em alta velocidade, saiu de Campina Grande, vindo para João Pessoa, e aqui nós ainda conseguimos colocar as primeiras imagens no Jornal das 7. Quando o programa Bom Dia Paraíba começou a ir ao ar, tendo o Otinaldo Lourenço e Nonato Guedes como os apresentadores, tornou-se praxe a passagem de autoridades pelas dependências da televisão. Um dos visitantes assim mais ilustres e frequentes lá à TV Cabo Branco foi o ministro Maílson da Nóbrega, ministro da Fazenda na época. Ele era irmão de um dos nossos companheiros, era irmão do Milton da Nóbrega, o nosso diretor de arte, e que foi responsável por esta marca belíssima da TV Cabo Branco. Bom, a minha principal lembrança foi, na verdade, a série de reportagens que a gente fez em Paris, que foi o retorno à TV Cabo Branco, depois de algum tempo fora, e que marcou decididamente a nossa carreira, porque foi a primeira vez que um repórter paraibano foi ao exterior, no caso, em Paris, fazer uma série de reportagens. Nós vamos estar aqui mostrando para vocês paraibanos ilustres que acontecem na capital da França e que hoje orgulham a Paraíba. Foi muito legal a gente percorrer os principais monumentos, mostrar um pouco do que se pode ver nos passeios de rua daquela cidade e conversando com paraibanos que têm atividades que não são costumeiras aqui. Por exemplo, Cristina Córdola, que é uma ex-modelo internacional, hoje é consultora de imagem. Não é consultora de moda, e sim de imagem. Ela trabalha a imagem dos profissionais. Foi muito bom ver, por exemplo, o Flávio Capitolino, que é um paraibano de origem humilde, que é um restaurador de reconhecimento internacional, no ateliê dele lá no Champs-Élysées, mostrando as obras maravilhosas que ele restaura e que fizeram parte de um acervo que a gente não tem conhecimento aqui. Uma passagem interessante ou inusitada dessa viagem chiquérrima. A mais curiosa foi o fato de nós termos agendado uma entrevista com a Condessa Antonieta Camelo, uma paraibana que já reside há muitos anos lá, tem família aqui ainda. E aí a Antonieta trabalhava numa joalheria, uma joalheria muito famosa, num dos recantos mais chiques da cidade. E como joalheria tinha que ter um esquema de segurança muito forte. Nós entramos com os equipamentos, com as fitas feitas, inclusive de entrevistas feitas no dia anterior. Fizemos o trabalho com ela, mostramos os brilhantes que os árabes se derretem, compram. Mostramos uma coroa, literalmente, de uma princesa árabe que ia casar. Ela nos mostrou, contou a história dela. Foi muito bonito, o cenário maravilhoso. Comecei com Bom Dia Paraíba, né? Comecei, como todos que estavam lá, aprendendo a fazer televisão, porque não existiam os recursos de hoje, de teleprompter, e aí eu não conseguia gravar na cabeça tudo que eu ia falar, porque era para dar a agenda cultural da cidade. E aí eu começava, hoje vai ter isso, aquilo, tal. Aí eu olhava para outra e dizia outra, voltava para outra câmera e ficava nesse vai e vem, vai e vem. Era um inferno, mas terminou, que ensinou, né? Nós aprendemos fazendo. Tinha que ser desse jeito mesmo. Mas eram os corredores, né, da televisão, porque a gente ficava esperando entrar primeiro Nonato Guedes, Otinaldo e Aldo Schuller, né? Aí eles faziam lá a aparição, a entrevista e tal. E aí depois vem Gerardo, aí vai Gerardo. Terminada a gravação, aí tinha a hora da fofoca da conversa, né? Tinha um bar em frente à TV. O Esquina Azul. O Esquina Azul, que ia Otinaldo, Erialdo, Nonato, Aloísio Moura,
né, que era já assim, conhecidíssimo, já tinha nome, e eu novato, aí querendo saber, querendo aprender, foi um aprendizado muito grande. Eu não tenho como dimensionar como foi importante na minha vida, porque me deu conhecimento, primeiro, da classe, segundo, das coisas como acontece, e terceiro, o aprendizado de televisão que ficou. Realmente fazer as compras naquela época era complicado, você lembra disso, né? Lembro, era realmente muito complicado porque faltava de tudo, de leite até pneu. Eu me lembro que no supermercado, quando chegava uma lata de leite assim, era disputada a tapa na prateleira. Durava poucos segundos, todo mundo queria uma lata de leite. Apesar do aumento de preços, o leite ainda não apareceu. Neste frigorífico tem até papel higiênico, mas nem sinal do leite em saquinho. Era realmente uma época muito complicada, todo mundo tinha uma queixa a fazer. O senhor está conseguindo encontrar o que procura? Minha senhora, desde que apareceu o cruzado, nunca mais encontrei o que procuro. Eram anos difíceis de instabilidade política e também econômica. De lá para cá já foram 6 planos econômicos, né, Edilane? Primeiro foi o plano cruzado, depois foi o plano Bresser, o plano Verão, o plano Collor 1 e 2 e agora o plano real. Esperamos que agora a coisa entre nos trilhos. Joanildo, que reportagem você destacaria das várias que você fez na TV Cabo Branco? Edilane, realmente é muito difícil. Uma reportagem especial para mim foi a reportagem que eu fiz sobre a vinda da seleção brasileira a João Pessoa. Pela primeira vez, a Paraíba estava recebendo a visita da seleção brasileira. E fui chamado em rede nacional pelo Léo Batista, que era o nosso, para quem fazia esporte, né, sabe muito bem que Léo Batista até hoje é o papa, né, da apresentação esportiva. Essa é a primeira vez que um selecionado brasileiro joga no gramado paraibano, aqui no estádio José Américo de Almeida, o Almeidão. Joanildo, um personagem marcante do esporte paraibano que deixou saudades, também foi entrevistado por você. Foi o Paraibinha, o Wilton Veloso Filho, ou Iltinho, como a gente costumava chamá-lo. E o Tinho era uma figura ímpar, ele realmente era um profissional de primeira categoria. Acho que o motocross depois dele mudou muito, morreu numa prova que ele fazia no motocross, morreu em cima da moto. Hilton, você está com um contrato já em São Paulo, né? Por que isso? João Pessoa não oferece condições? Não, João Pessoa é uma cidade que realmente está se destacando no motocross, depois que eu apareci lá no sul do país. E acredito que daqui a alguns anos o profissionalismo também vai chegar aqui. Joanildo, no primeiro ano da emissora, 87, onde tinha prévia carnavalesca, lá estava Joanildo Mendes. É verdade. Como eu era o repórter da noite, e sobrava para mim fazer essas prévias. E aqui no Espaço Cultural, aqui na Arena, o Teatro de Arena do Espaço Cultural, onde se realizavam essas prévias. Era uma coisa assim, que era muito animado, muito animado. A gente saía todos os bailes, ou seja, principalmente os bailes do Clube Cabo Branco e do Iate Clube, a Noite do Havaí. Aí era uma festa, aquilo ali era prévia carnavalesca, mas na realidade era o nosso carnaval. O carnaval apenas começou aqui no Iate Clube da Paraíba, pois até a próxima terça-feira, todos os clubes da capital estarão realizando esta folia que vocês estão vendo aqui. Filho de um comerciante de Pernambuco, foi na Paraíba que José Carlos da Silva Júnior expandiu os negócios da família. Primeiro na área de alimentos. O Grupo São Brás é sinônimo de qualidade com produtos consumidos em todo o país. Nós temos feito um esforço muito grande no sentido de consolidar a empresa que nós tínhamos. Depois da primeira, nós saímos para a segunda, depois da segunda para a terceira, sempre mantendo aquele espírito de trabalho e muito trabalho. Seu Zé Carlos, como é conhecido pelos paraibanos, está entre os fundadores da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, com sede em Campina Grande. E por 2 mandatos, presidiu a Associação Brasileira das Indústrias de Café, a ABIC.
No currículo, passagens pelo Palácio da Redenção como vice-governador e pelo Senado Federal. Acho de que deveria se criar neste Congresso uma comissão de controle das águas do Brasil, ou de administração ou gerenciamento das águas, no sentido de resolver o problema, em que se diz que a partir do próximo século, um dos maiores problemas que existe no Brasil é o problema da água doce. Na área de comunicação, o primeiro projeto foi a fundação com um grupo de empresários do Jornal da Paraíba, isso em 1971. No final dos anos 80, mais um passo importante no meio jornalístico. Tornou-se parceiro da Rede Globo e assumiu a presidência de 2 emissoras de televisão no estado, a TV Paraíba, em Campina Grande, e a TV Cabo Branco, em João Pessoa. Pouco tempo depois, o sinal das emissoras chegava em quase todo o território paraibano. Reafirmamos aqui o compromisso de manter este importante meio de comunicação de massas sempre voltado para os mais altos interesses da comunidade. José Carlos da Silva Júnior mantém a tradição familiar ao tratar de negócios. Tem a ajuda dos filhos nesta trajetória empresarial de sucesso. Seu Zé Carlos, o senhor até hoje dá expediente, viaja muito. Qual o segredo da sua vitalidade? Eu acho que o grande segredo é o trabalho. Cada dia eu me levanto, sigo ao trabalho, faço isso com muita disposição diariamente e acho que isso é que me motiva para o dia da manhã. 20 anos de TV na Paraíba. O que isso significa para o senhor? Eu acho que é uma realização extraordinária. Nós que fizemos o Jornal da Paraíba nos idos de 1970, desejamos complementar o nosso sistema de comunicação e as estações de rádio e de televisão que nós conquistamos desde aquela época, para nós é uma realização muito grande. Isso me faz com que eu me sinta realizado numa área que não era a minha atividade inicial, mas que me dá muita felicidade. O que o senhor diria aos telespectadores tão fiéis nesses anos todos? Só uma manifestação de profundo agradecimento. Para mim, uma tranquilidade muito grande, porque sinto de que a população da Paraíba confiou no nosso sistema. Confiou em mim, confiou naqueles que participam conosco nesses 20 anos de trabalho e isso me deixa profundamente gratificado. Eu guardo como uma das lembranças mais marcantes uma reportagem que fiz aqui do presídio do Roger, uma rebelião onde os presos, eles fizeram o diretor do presídio como refém, exigiram carros, armas, na época revólveres e espingardas calibre 12 e pediram um carro. E essas reivindicações foram atendidas, então eles saíram aqui levando o diretor como refém e o interessante é que a gente não deixou em nenhum momento o pátio aqui do presídio. Exatamente 24 horas depois que começou o motim aqui na penitenciária Modelo do Roger, os 2 carros estão saindo agora. Primeiro vem o Passar. Este Passar é dirigido pelo cunhado do diretor do presídio e no banco do passageiro vem o filho, Luciano Patrício. Ele acena que está tudo bem. E logo ali atrás está vindo o Santana. Os assaltantes, os presos, estão todos com os rostos descobertos e com os revólveres para fora do carro, tá? Todos estão saindo. Eles parecem que estão nervosos. O coronel está no banco de trás. As ruas estão cheias. Todas as pessoas querem ver o Santana passar. Pela primeira vez aqui na televisão da Paraíba, a gente dentro do carro, fazendo as filmagens, narrou, eu fiz a narração direta da imagem e estava em cima da hora de colocar o jornal no ar. Essas imagens foram para o ar daquela maneira, isso causou assim, uma grande repercussão, sem edição. Os policiais estão muito agitados, estão com os revólveres do lado de fora do carro. Eles estão pegando agora um engarrafamento. Lá na frente, próximo ao sinal, está havendo um engarrafamento. E o Santana está parado lá na frente. E o primeiro voo de Vira? Lembra? A gente achou. Pois é, rapaz, hoje andar de avião é tão fácil, né, Dilano? Mas naquela época não era assim, né? E eu lembro que foi uma reportagem que a gente fez, o Aeroclube da Paraíba estava com a campanha de incentivar pessoas e os turistas fazerem aquele voo turístico, panorâmico, né?
e ver essa beleza que é a nossa cidade de João Pessoa de cima. E fomos fazer esse voo, ninguém da minha equipe, inclusive eu, nunca havia voado. E ficamos com medo, o piloto nos tranquilizou. Brito, o voo é tranquilo, não tem nenhum problema. Não, nenhum problema não. Podemos entrar e conhecer um pouco de João Pessoa? Tudo bem, conhecer a vista de João Pessoa e desfrutar da beleza da praia de João Pessoa, Tambaú. Então vamos lá. São memórias assim muito, muito bonitas, mesmo porque a cidade naquela época era cheia de poesia, não tinha tantos prédios como tem hoje. O mar era um pouco recuado ali na altura do Hotel Tambaú. Dava para ver a faixa de areia bem grande, bem maior do que é hoje, né? João Pessoa naquela época era uma cidade ainda bem aconchegante, uma cidade pequena. Então fica essa memória do primeiro voo ser na João Pessoa do coração, aquela que a gente guardou, né, e que tem muita saudade. Se fosse Roberto Carlos, ia dizer, são tantas emoções, eu tenho que dizer, são tantas as lembranças, né? Por exemplo, eu me lembro que o primeiro Paraíba Serviço fui eu quem fez, lá em Bodocongó, era um lamaçal desgraçado lá, e eu fui lá, entrevistei as pessoas, não sei como é que ficou editado, mas a verdade é que o primeiro Paraíba Serviço foi comigo. Paraíba Serviço. Nós estamos aqui na Travessa Aprígio Veloso, é uma pequena rua do bairro de Bodocongó, mas cheia de problemas. Um deles é esse depósito de papel e ferro velho. O outro, que é o principal e já se tornou um problema crônico, é esse esgoto estourado. Dona América, a senhora mora aqui há quantos anos? 17 anos. Sempre houve isso? Não, quando eu cheguei aqui não tinha esse problema não tinha esse papel velho, não tinha esgoto tapado, aí depois que eles taparam é que apareceu esse problema. Juarez Amaral para o Paraíba Serviço. Outras lembranças da TV Paraíba? Olha, são muitas, como eu disse no início, as lembranças, mas eu me lembro da área cultural. Por exemplo, a Fernanda Montenegro, primeira dama do teatro brasileiro, em Campina Grande, estava muito atarefada, não queria dar entrevista e tal, mas eu até que consegui e ela estava no auge da carreira, como sempre esteve, né? E foi uma entrevista que repercutiu muito nos meios culturais de Campina Grande e na Paraíba. Pensando em tudo o que está acontecendo hoje neste país, como é que está a Fernanda Montenegro de espírito? A gente sobreviver aqui não é brincadeira, não é? O Brasil é um país que cansa a gente, né? É aquele país, como eu digo, que você manda consertar o pingo d'água da bica, 10 dias depois você está mudando todo o encanamento da cozinha, não é? Em Serra Redonda teve uma história também de um padre, você se recorda? Me recordo sim, em Serra Redonda, porque havia uma denúncia de que havia em Serra Redonda um centro de treinamento de guerrilheiros para toda a América do Sul, América Latina, América Central. Era uma coisa grande mesmo, e a gente foi lá, verificou o que estava acontecendo, havia gente estudando, enfim, não seria bem um centro de treinamento de guerrilheiros. Professor, com relação a essa denúncia de que o padre Joseph Comblan foi expulso do Brasil por fazer parte da guerrilha de Carlos Lamarca, o que é que o senhor teria a dizer? O padre José Comblan é um especialista em Sagrada Escritura. E em matéria de guerrilha deve ser muito incompetente. Muitas lembranças boas, mas a principal foi a do tempo, a matéria que a gente fez sobre José Lins do Rego. Principalmente porque a gente estava conseguindo resgatar aquele homem, aquela história. E quando eu entrei naquele engenho, foi uma coisa muito mágica, porque era como se a gente estivesse vivendo aquela história do menino de engenho, era como se eu estivesse lá observando o que se passava. Eu li o livro, claro, já tinha lido o livro, e aí quando eu fiz a passagem, que foi você que sugeriu, você deve lembrar muito bem, eu me emocionei muito. Minha atenção inteira foi para o mecanismo do engenho. Não reparei em mais nada. O engenho, que sempre foi motivo de inspiração para o escritor José Lins do Rego, hoje encontra-se nesse estado. Total abandono. Era uma matéria que falava da história de Zé Lins, que resgatava o valor que ele tem. Foi realmente fascinante. Eu senti coisas que em muitas matérias eu nunca tinha sentido. Eu me senti muito, muito feliz em poder resgatar parte da história daquele homem, que eu nem conhecia tão bem e conhecia a partir daquele dia. Eu acho que o fundamental nessa história da gente ser repórter é da gente ir descobrindo a cada dia uma coisa diferente.
Naná Garcês fez várias reportagens sobre fatos que atingiam diretamente o cotidiano do pessoense. Aumentos inesperados de preços. Hoje o pessoense também está pagando mais caro pelo telefone. O aumento foi de 66%. A ficha telefônica passou de 40 para 70 centavos. E ainda greves, problemas de infraestrutura, como os da Avenida Duque de Caxias e a falta de estacionamento no centro da capital. Os carros ficam em qualquer lugar, estreitando as ruas e dificultando o trânsito com as suas filas duplas. Outra reportagem feita também no centro de João Pessoa foi sobre os problemas de um antigo pé de tamarindo no Parque Solon de Lucena. A importância do pé de tamarindo não era só porque era um pé de tamarindo, que é uma fruta maravilhosa, mas por causa do busto de Augusto dos Anjos. Na verdade, esse busto aqui foi colocado exatamente por conta do pé de tamarindo. Embaixo do pé de tamarindo está o busto do poeta Augusto dos Anjos, colocado em 12 de novembro de 1948, 34 anos depois da sua morte. Nonato, foram muitas entrevistas no Bom Dia Paraíba, no Paraíba Meio-Dia. Eu sei que é difícil, mas qual delas você destacaria pelo conteúdo ou talvez por alguma coisa inusitada que tenha acontecido no momento da entrevista? Olha, eu vou destacar uma nesse contexto, pelo conteúdo e pelo inusitado a que você se refere. Foi uma entrevista quase memorialística que nós fizemos com o ministro João Agripino. O ministro, que era fumante compulsivo, de forma instintiva, ele sacou um cigarro do bolso e fez menção de acender o cigarro. E houve um certo pânico da equipe técnica, dos operadores, dos câmeras, dos ETs, de que, por razões óbvias, cometesse algum incêndio ou houvesse algum problema de maiores proporções. Recebi um sinal da produção de que continuasse e assim foi feito. O estúdio não pegou fogo, saiu todo mundo sã e salvo, saiu ileso. E aí nós marcamos um tento jornalístico porque tinha sido, descobrimos depois, a última entrevista concedida pelo mito João Agripino a um órgão de comunicação, sobretudo a uma emissora de televisão. As TVs Cabo Branco e Paraíba foram pioneiras na realização de debates. E você mediou os primeiros. É verdade, mediei os primeiros, tive esse privilégio, essa oportunidade. Primeiro na campanha de prefeito de João Pessoa, onde havia uma infinidade de candidatos. Era uma coisa inteiramente nova e a TV se preparou com isso, com muita competência e profissionalismo. A TV Cabo Branco realiza hoje a primeira rodada de debates entre os candidatos a prefeito de João Pessoa nas eleições de 15 de novembro próximo. E veio depois o debate que eu achei assim, de maior amplitude, que foi o debate entre candidatos a governador do estado. A Rede Paraíba Televisão volta com o debate entre os candidatos Ronaldo Cunha Lima e Wilson Braga, que disputam o segundo turno ao governo do estado. Serviu de aprendizado para mim essa questão de mediação de debate, que é uma coisa que exige muita adrenalina, exige muito nervo, exige muita imparcialidade e exige, sobretudo, o respeito seu às normas que são traçadas pela empresa e pela produção a quem você está afeto diretamente. Outro momento importante da TV Cabo Branco nesses 20 anos foi a primeira transmissão da posse de um governador ao vivo. E Nonato Guedes fez essa cobertura. Como foi, Nonato? Aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, quando da posse de Ronaldo Cunha Lima. Esta é uma transmissão ao vivo da Rede Paraíba de Televisão. Um momento histórico para Paraíba, com a posse do governador Ronaldo Cunha Lima. Além de prefeito de Campina Grande e agora eleito para o governo do estado, o Ronaldo Cunha Lima também foi deputado estadual
por pelo menos 2 legislaturas. Aqui não é apenas um sonho que se realiza, é um marco que se estabelece. Chegando 13 por ali. Estamos ao vivo, direto de Campina Grande. É a decisão do Campeonato Paraibano de Futebol. A minha principal lembrança é a da transmissão do primeiro jogo aqui no Amigão. A primeira transmissão na Paraíba. Trouxemos aqui um aparato de uma equipe montada na própria Paraíba, na própria empresa, para fazer um trabalho. Na transmissão teve direito a replay, tudo já naquela época, tudo como acontece hoje, tudo. Foi isso? É uma coisa muito bem feita e tudo que uma transmissão de qualidade oferecia, nós oferecemos. Você acompanha no replay, o Santos fez tudo como manda a regra. Outro fato marcante do esporte que você poderia destacar pra gente agora, qual é? Siqueira, em 94, nós resolvemos fazer uma transmissão ao vivo na Paraíba de vôlei de praia. Você foi, inclusive, parceiro nosso nessa transmissão feita lá em João Pessoa. Alô, amigos da TV Paraíba e TV Cabo Branco. Passamos a falar ao vivo, direto da praia de Tambaú, aqui em João Pessoa. Chega mais, Carlos Siqueira, o detalhe é com você. Pois é, eu tô aqui, os jogadores se abraçando, os atletas se abraçando. E aí, Paulo? Pois é, eles estão cumprimentando a torcida agora, é uma festa sensacional. E aí, Paulo, como é que você analisa? Vocês prometeram e chegaram juntos, né? Com certeza, esse jogo basicamente é concentração. E a gente está bem unido, bem concentrado. Me lembro que em 92 fizemos um trabalho forte aqui em Campina Grande para sensibilizar as autoridades para que eles construíssem um ginásio de esportes para Campina Grande. E a inauguração foi feita em 92, 2 grandes equipes do voleibol brasileiro, equipes de ponta, vieram a Campina Grande, Pirelli e Banespa. Rosângela Marques, o que aconteceu exatamente aqui nesse cenário maravilhoso? Numa tarde como essa, a gente estava fazendo uma série para o Paraíba Meio-Dia e mostrava como se vestiam, como se comportavam, como falavam as tribos. Então, num dia foi o surf, nesse dia era o bodyboard. E eu vim acompanhada do Jean Ferreira, campeão de bodyboard, e ele falou que qualquer pessoa poderia pegar onda. Até quem nunca fez bodyboard nem surf, como eu, por exemplo, se quiser começar hoje, pode? Pode começar sim, é só colocar o pé de pato, colocar a cordinha e entrar no mar. Então vamos tentar? E aí, Rosângela, o que é que você achou da primeira tentativa com bodyboard? A primeira foi horrível, a segunda foi ruim, a terceira foi emocionante, consegui minha primeira onda. Paguei um mico desgraçado, né, Gelane? Eu não conseguia segurar a prancha, foi um horror. Prometi voltar nas folgas, mas nunca voltei, na verdade. Você lembra exatamente da fitinha que você gravou, o seu teste que você mandou para a TV Paraíba, Caramba, aos cuidados de Sidoval Moraes? Eu só espero que vocês não tenham encontrado essa fita. Pois, eu quero dizer a todos, nós a encontramos, Rosângela. O Núcleo de Combate ao Câncer está preparado para receber em média 24 mulheres por dia. Aqui serão feitos exames de prevenção ao câncer de mama e colo de útero. Eu comecei como repórter de rua, depois o apresentador teve alguns problemas e aí algumas oportunidades aconteceram. Tipo, o apresentador estava afônico, precisava tirar férias. E aí eu comecei a apresentar. Eu estava trabalhando em Campina, mas sempre que tinha que tirar férias de alguém, acontecia alguma coisa, algum evento maior, me chamavam para cá. E veio o Paraíba Meio-Dia. Como foi essa experiência apresentando essa revista? Veio o Paraíba Meio-Dia, que foi uma experiência muito boa para mim. Uma revista eletrônica, de mostrar personagens, de falar da vida das pessoas como exemplos bons. Eu lembro de uma outra reportagem que a gente fez com um cara que mudou o corpo
da Mulher Maravilha. Com lápis em punho, ele eterniza os heróis da infância. Faz melhor. Torna-os mais jovens, mais belos, mais fortes, mais capazes e ainda mais sedutores. Qual é a sua principal lembrança do tempo de repórter na TV Cabo Branco? Foi, sem dúvida, a reportagem que eu fiz aqui, né, nesse bairro São José, no ano de 1989. Foi uma matéria que me envolveu muito como profissional e principalmente como ser humano. Porque quando a gente chegou aqui nesse bairro, a gente viu um cenário de guerra, porque aqui na frente tem um rio, o rio estava inundando, não é? Estava inundando as casas, o rio já tinha levado bastante e aqui a barreira tinha caído. Acho que quando eu cheguei já havia em torno de 6 ou 7 mortos. A barreira que deslizou no bairro São José, antiga favela Beira Rio, destruiu cerca de 10 casas. Os bombeiros e alguns moradores trabalharam com dificuldades por conta da chuva, da falta de iluminação e principalmente porque a barreira continuava deslizando, às vezes até machucando os bombeiros que trabalhavam no resgate dos corpos. Então a cena foi muito triste, muito chocante, porque eu vi crianças mortas, velhos, jovens, e uma loucura, assim, as pessoas muito envolvidas, todo mundo muito triste, porque aqui moram pessoas muito pobres e elas estavam perdendo o que elas tinham de mais precioso, que era a casa, os móveis e a própria vida. Prefeito, dentro dessa situação, quais as providências mais imediatas que a prefeitura vai tomar? Olha, realmente nós estamos sob o impacto de uma calamidade. A favela foi Beira Rio totalmente atingida, a barreira desabou e o deslizamento provocou destruições e morte maior, em número muito mais elevado do que o da barreira Saturnino de Brito. Durante a noite de hoje, só uma providência, a remoção dos mortos e a remoção das famílias que estão em perigo. As famílias vão para onde? Nós estamos deslocando para o Grupo Serafim da Nóbrega e para o Almedão, onde já existe muitas famílias foram deslocadas pela Defesa Civil. E eu lembro, Adilane, que eu fico até um pouco arrepiada quando eu penso nisso, que muitas pessoas não queriam sair de dentro de casa. Comecei a entrar nas casas para pedir, para puxar mesmo as pessoas, vamos, por favor, vamos sair, porque você pode morrer. O barulho, a gente só escutava os barulhos da barreira caindo. Foi uma coisa muito que mexeu muito comigo, como ser humano, principalmente. Ei, você morava aqui na época dessa barreira aqui? Você lembra bem da época? Lembra? Alguma pessoa de sua família chegou a falecer nesse episódio? Não? Não, só conhecido. Muito conhecido, né? E sua casa não caiu, não? Não. Teve sorte, não foi? Sim. E ainda hoje você mora aí? Pois tá, querida. Boa sorte, viu? Tudo de bom. Ela morreu em 1991, num acidente de trânsito na Avenida Brasília, em Campina Grande, quando tinha apenas 23 anos de idade. O carro Pampa, conduzindo Sandra Nascimento e mais 3 parentes, vinha em direção ao centro da cidade. Um ônibus da empresa Passos saiu desse posto de gasolina e foi de encontro ao Pampa. O motorista do ônibus fugiu logo após o acidente. Eu vi o ônibus vindo com uma certa rapidez lá de trás, que era bem distante. Aí eu diminuí, apesar de estar na minha via preferencial, eu diminuí. Mas aí ele diminuiu, eu digo, aí ele vai parar, ele não é doido de entrar na minha frente. Aí segui meu caminho, estava devagar, só que ele acelerou e pegou em cheio na parte dela. No dia a dia, reportagens simples e criativas marcaram a trajetória profissional de Sandra Nascimento. De todos os filmes que seu Audicine tem sobre Campina, este aqui é o mais antigo. Ele data de 1966 e é um documentário de 20 minutos sobre o desfile de 7 de setembro e o de 11 de outubro, dia da cidade. Ao todo, são mais de 50 horas de filmes e um acervo que só de equipamentos está custando perto de 1 milhão de cruzados, sem falar no valor histórico. A carreira dela era promissora. Com uma grande intimidade com os assuntos do campo, foi a primeira repórter da Paraíba a emplacar uma reportagem no Globo Rural, em 1989. Na Paraíba, por exemplo, tem chovido bastante e as plantações estão bonitas que só vendo.
A chuva que cai regularmente desde março mudou a paisagem do estado. Hoje é o verde das plantações que predomina. Até no sertão, a região mais seca. As culturas são basicamente de milho, feijão e mandioca. E enche os olhos do agricultor desacostumado a tanto viço. A expectativa de um inverno sem problemas e de uma boa colheita este ano animou muita gente. Os agricultores resolveram então investir mais no plantio e esperando que as chuvas continuem regulares até pelo menos meados de julho. Mesmo com o desaparecimento tão prematuro, Sandra Nascimento deixou lições importantes como profissional e como ser humano. Ela era uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa muito trabalhadora, honesta. Ela fazia tudo com muita paixão. Então ela deixou muita coisa boa. E até hoje, quando as pessoas encontram com a gente, falam dela, falam com muito carinho, porque ela fazia com paixão, com amor e carinho. Pessoal, uma das lembranças que eu guardo do tempo em que trabalhei na TV Cabo Branco foi a cobertura sobre o protesto dos estudantes contra o aumento das passagens dos ônibus municipais de João Pessoa. Nas palavras de ordem, os estudantes prometiam quebrar os ônibus se os novos preços permanecessem. Nos 2 primeiros dias de conflitos, os estudantes danificaram cerca de 35 ônibus. E aí, a polícia foi aos locais de conflito. Eles saíram correndo e ainda tentaram virar alguns ônibus. O centro da cidade parecia um cenário de guerra. Houve outra tentativa de apedrejamento, mas um cordão de isolamento feito por alguns estudantes evitou o incidente. Depois eu fiz a cobertura sobre as consequências. As empresas retiraram os ônibus de circulação e aí foi problema para todo mundo. No comércio, o reflexo da paralisação dos ônibus também foi muito grande. Em todas as lojas faltaram vendedores e os comerciantes acreditam que as vendas tenham caído em até 90%. Os estacionamentos da cidade ficaram lotados. Aumentou o número de passageiros nos trens. Entre tantos trabalhos, também se destacou uma cobertura sobre festas juninas. Em uma das matérias, ali empolgado, com um espírito participativo, querendo mostrar que sabia fazer o que estava falando ou o que estava mostrando, acabei fazendo uma passagem ou encerramento, não me lembro, dançando forró. Lembro disso, sabe por quê? Porque em casa, essa matéria acabou me rendendo umas boas dores de cabeça. Esta é apenas uma das lembranças, das boas lembranças de trabalho que eu tenho da TV Cabo Branco. Qual desses especiais você mais gostou de fazer? A gente fez vários especiais entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90 com a Orquestra Sinfônica Jovem, que na época era dirigida pelo maestro Osman Gioia. Ele tinha trabalhado como assistente do maestro Isaac Karabchevsky no Rio e ele tinha participado da edição daqueles programas Concertos para a Juventude que a Globo fazia nos anos 70. E eu diria que um dos que eu gostei mais de fazer foi aquele dedicado à música dos Beatles. Silvia, as suas entrevistas, você conversou com músicos, atores? No início da TV, eu acabei fazendo entrevistas de estúdio. Fiz por algum tempo, talvez uns 3, 4 anos, depois larguei. Mas aí eu me lembro assim, de entrevistas que foram marcantes. Eu entrevistei Vera Fischer no estúdio, Vera Fischer com o então marido dela, o ator Perry Salles. E eu fiquei deslumbrado com a beleza de Vera Fischer. Devo ter me comportado mal, devo ter feito uma entrevista, não lembro mais, mas não deve ter rendido muita coisa não, porque eu lembro que eu fiquei deslumbrado com a beleza dela, né? Outra figura que eu lembro de ter entrevistado, que eu gostei muito de entrevistar, foi o maestro Eleazar de Carvalho, que era um dos maiores maestros brasileiros, era um músico de carreira internacional, ele atuava nos Estados Unidos e ele foi regente da Orquestra da Paraíba, da Orquestra Sinfônica da Paraíba no final dos anos 80, então foi também uma entrevista que eu gostei muito de fazer. Silvio, você foi responsável por um registro marcante de Moacir Santos.
Como foi esse momento para você? Moacir Santos era um dos maiores músicos brasileiros. Ele deixou o Brasil nos anos 60, ainda muito jovem, foi morar nos Estados Unidos, morou lá desde os anos 60 até a morte dele, no ano passado. E uma das vezes em que Moacir veio a João Pessoa, eu, sabendo da falta de registros, né, na televisão brasileira, de um modo geral, da música de Moacir, eu fiz questão de fazer um registro com ele. It's Nana, my Nana, oh. O que você destacaria como editor, como chefe de redação? Foi a cobertura da morte do governador Antônio Mariz, em 95, em setembro de 95. Nós estávamos com o JPB, segunda edição, no ar, e a repórter Nelma Figueiredo estava na Granja Santana, onde Mariz agonizava, preparando uma entrada ao vivo. Ela pediu para a gente antecipar, para a gente entrar rapidamente com o vivo. Nelma Figueiredo está na Granja Santana e de lá dá mais informações ao vivo sobre o estado de saúde do governador Antônio Mariz. Eu estava aqui ao lado do assessor de imprensa do governo, o jornalista Walter Santos, quando ele foi chamado às pressas para dentro da casa da Granja Santana. Mas o senador Ney Suassuna acaba de sair anunciando a morte do governador. Senador, qual é a notícia? Os médicos devem dar a confirmação oficial, mas infelizmente nosso governador morreu. Outro momento assim muito marcante da cobertura da morte de Mariz foi no domingo, no dia do enterro. Houve um velório, um longo velório lá no Palácio da Redenção. Então a gente estava com Faustão no ar e a gente interrompeu a programação durante, se eu não me engano, 17 minutos para Nelma Figueiredo fazer ao vivo lá da Praça João Pessoa, mostrar como era o clima. E foi uma coisa feita toda de improviso. Ela fez com muita competência. Aqui fora, a polícia começa a fazer um cordão de isolamento para a passagem do caixão. O corpo do governador Antônio Mariz será levado na viatura do Corpo de Bombeiros. A gente até então nunca tinha feito ao vivo, de improviso e durante tanto tempo, né? Nós estamos diante do Farol da Barra, um dos pontos turísticos mais bonitos de Salvador. E vamos lembrar agora dois momentos muito especiais que nós estivemos aí, quando fizemos aquela reportagem no quilombo Pedra d'Água, a quilômetros e quilômetros de Campina Grande, e conhecemos Dona Josefa, de 101 anos, e outros quilombos, aliás, outros quilombolas que viviam ali. Gente resistente, preservando sua cultura. A história desse quilombo, a 35 quilômetros de Campina, começa em 1887, um ano antes da assinatura da Lei Áurea. É uma história oral, contada pelos mais antigos. Quem primeiro chegou aqui foi o finado Mané Paulo, comprou um padre, essa terra. Era de um padre. Aí ele comprou e ficou aqui morando. Segundo Dona Josefa, o negro Manuel Paulo, que era tio-avô dela, chegou em Pedra d'Água com a mulher dele, também negra. Mais tarde, outros negros se juntaram ao casal. A ordem aqui era não misturar a raça, só casar negro com negro. A natureza foi generosa com Pedra d'Água. Manuel Paulo soube escolher o lugar certo, até hoje de difícil acesso. Pedra d'Água fica entre as montanhas. 101 anos depois, esses negros retintos têm como religião o catolicismo. As crianças usam penteados africanos. E os homens daqui partem para o Rio e São Paulo em busca de trabalho, enquanto as mulheres ficam cuidando das crianças e fazendo labirinto. Os negros de Pedra d'Água são muito místicos, eles contam 1000 histórias sobre este lugarejo. Uma delas é que de vez em quando vem descendo uma luz lá de cima daquela pedra e vem se aproximando cada vez mais. Quando ela chega aqui, ela se apaga. É que, segundo eles, há muitos e muitos anos atrás, um padre morava neste lugar. E quando morreu, acabou enterrando uma botija com muitas moedas aqui. A dona Jandira diz que de vez em quando ela vê essa luz. O que a senhora sente quando vê essa luz, dona Jandira? Eu fico com medo. A senhora não tem vontade de desenterrar, não, para pegar esse dinheiro? Ah, eu não desenterro, não. Por que não? Tenho medo. Alma não é branca, outro não é negro, negro
nós vamos lembrar também um momento triste, que foi aquela reportagem que fizemos de uma das maiores secas que atingiu a Paraíba. As mulheres, as crianças, o sofrimento delas, o dia a dia, o cotidiano de gente sofrida que foi para a rua reivindicar, pedir uma solução das autoridades. Tem gente aqui que há dias não coloca uma panela no fogo. Eles estão ao ponto de enlouquecer. Segundo os agricultores, até a caça está difícil nessa região. Um exemplo disso é o seu Paulo Mariano da Silva. Ele saiu às 4 horas da manhã para caçar. Agora são 10h15. Vamos saber o que foi que o seu Paulo conseguiu para o almoço. Seu Paulo, o que foi que o senhor conseguiu para o almoço hoje? Matei um preá. Só um preá? Não, arranjei mal um bredo ainda, que é a mistura daqui quando a gente não tem o que comer. A única solução é essa. As crianças estão sofrendo tanto ou mais que os adultos, mas não dizem nada, só ouvem. Hoje ninguém tomou café nesta casa, a não ser o Mateus, de apenas 1 ano de idade, que ainda está sendo amamentado pela mãe. No fogo não tem nada, a não ser essas 2 pedras de carvão. O almoço dessa família daqui a pouco vai ser isso aqui, olha. Metade desse pacote de fubá. Vai ser o almoço e o jantar. As crianças não reclamam, não? Reclamam, chora, eu bato neles. Que eu não tenho o que fazer, aí eu bato neles. O que a senhora sente quando elas choram? Eu choro também, sinto muita coisa rindo. Conta a história que o Caetano Veloso perdeu o gato dele em São Paulo e ficou desesperado. Eu quero o gato. Foi o gato que o gato me deu quando eu separei de Paulinha Lavínia. Por favor, eu quero meu gato já. E aí ligaram pra ele do gatil, que tem um canil que é de cão e o gatil que é de gato. Ligaram, Caetano, achamos o seu gato. E o Caetano foi lá no gatil, ver o gato. O cara do gatil disse, poxa, Caetano, tem 1.500 gatos soltos aí, como é que você vai achar exatamente o seu? Se deixa comigo. Chegou no gatil e gritou, beçando, beçando, um gato só na direção dele. Meau, 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 meu rei. Cristóvão Tadeu tem 25 anos de carreira e é óbvio, personagem desses 20 anos da TV Cabo Branco pelos shows que fez como Novo Repúblico, Humor, Com Humor Se Paga, Riso.com, uma retrospectiva. Cristóvão, numa das primeiras entrevistas que você deu à TV Cabo Branco, você falou do primeiro show em Campina Grande. Foi no Teatro Severino Cabral. Uma plateia imensa. Quantos pagantes? 9. Dessas 9 tinham parentes e aderentes. Incluindo minha tia, que eu pedi pra ela, pelo amor de Deus, ir. 2 amigos meus que eu forcei a entrar no teatro e o porteiro e o bilheteiro. 9. É difícil fazer humor na Paraíba? Olha, Ruth, eu acho que é difícil fazer tudo, né, em termos de cultura. Porque eu tenho uma frase que define bem essa história de cultura. Eu acho que tem muito órgão de cultura e pouca cultura. E essa pouca cultura, andando a pé, anda mais rápida que esses órgãos. Você continua pensando assim? Eu mudei um pouquinho, sabe? Eu acho que agora a cultura não está mais a pé, ela está de bicicleta. Mas ainda continua, essa cultura ainda continua andando. Melhorou muito. Você também é autor de teatro, você é diretor de teatro, você é cartunista, isso. Você também trabalha, você escreve para televisão. Quadrinhos, né? Quadrinhos, isso. Pouca gente sabe disso. Falando em cartoon, você tem personagens ótimos. Obrigado. Eu acho que o humor começou exatamente aí, quando eu comecei a desenhar. Quando eu queria ser um desenhista clássico, tipo Mike Deodato, fazer super-herói, mas quando eu vi que meu traço era muito ruim para fazer esses desenhos, eu passei a desenhar Flintstones, desenhos animados. E aí eu acho que o humor começou aí. Vamos ver novamente algumas das suas imitações memoráveis, né? O Calbi Peixoto, não poderia deixar. Calbi, olha, professor, né? Eu gosto de cantar. Calbi nunca vai ser esquecido porque cantava Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com as coisas que o nego não tem. Bom, e nós vamos conversar agora com um dos nomes mais respeitados da música regional nordestina, Marinês. Essa figura que nasceu em São Vicente Ferre, interior de Pernambuco. Marinês, todo mundo pensava que você era paraibana, não é paraibana? Tudo bom com você, meu amigo? Tudo ótimo. Olha, eu me considero paraibana, eu vou lhe explicar o motivo. Vim para aqui, para Campina Grande, com 4 anos de idade. Foi aqui que eu corri na rua de calcinha, fui eu que corri atrás de caminhão, era eu que corri atrás dos circos, dos alto-falantes. Quer dizer, eu comecei a existir, vivenciando o mundo aqui em Campina Grande.
querendo rir, a gente quer dançar. E a sua relação com o Luiz Gonzaga, como se deu? Foi meu primeiro namorado na minha vida, criança, apaixonada, paixão, uma coisa que quando o Gonzaga encontrou comigo e a Abdias, que nós estávamos casados, em Propriá, em Sergipe, eu só faltei pegar, assim, botar o dedo nele assim para ver se ele era gente. Tá entendendo? Muito feliz. Tanta era a sua admiração. Ave Maria, E feliz. como foi esse encontro musical? Marinês se encontrou com o Luiz Gonzaga. Justamente em Propriá, nesse dia, foi nesse dia Sergipe. Olha, eu fiquei tão nervosa que eu não comia. Passou a fome? Passou a fome. Só olhava pra ele, olhava pra ele, olhava pra ele. Aí quando foi de noite no show, aí eu arrebentei. Cantei tudo que eu tinha direito, que eu cantava dele, né? Foi então que eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Sua relação com o Luiz Gonzaga permanece na memória, claro? A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Eu converso com ele, tem um quadro dele enorme na minha sala. Quando eu passo por ele, converso com ele. Eu converso com ele como se ele estivesse ali, e eu acho que ele está me ouvindo. Ô lua, ô lua, ô lua, das noites de São João, aqui vai um bilhetinho pra você no meu balão, numa frase desejando um bom lugar pra seu Luiz, que viveu a vida amando e decantando esse país. Luiz Gonzaga não morreu. No Meu Cariri, uma das músicas mais importantes da sua carreira? Eu vou lhe dizer, uma das músicas mais importantes, porque é onde eu chego, quando a pessoa me recebe, é meu Cariri. Quando eu estou chegando, não falem comigo, dizem, oi, meu Cariri, eu virei meu Cariri. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém, somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, Chique Chique seca, Juriti se muda. Macambira morre, Chique Chique seca, Juriti se muda. Eu acredito que um dia, quando eu virar saudade para todo mundo, é o hino de Marinês, é meu Cariri. O sonho que você tinha ou tem e não conseguiu realizar? Era ter voltado à minha terra, como eu estou aqui, e ser, como é que se diz? Reconhecida? Reconhecida, não em cobrança, mas pelo o que eu fiz. Foi a primeira pessoa que decantou as coisas de Campina Grande, Saudade de Campina Grande, Meu Cariri, Aquarela Nordestina, mais músicas que vocês nem conhecem aqui no início da carreira. E é um negócio muito sério. A alegria é o reconhecimento do povo? Do povo, Ave Maria, o povo você não. Você disse que quando chega o povo é meu. Não, o povo é meu. Eu amo o povo de Campina Grande, eu sou Campina Grande. Quando eu sinto saudade, eu canto pra vocês. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você mande. Ai, que saudade de Campina Grande, peço notícias e você mande. Lembro ainda Cabo Marinheiro, que em Cabra de Zondeiro dava de verdade. Jamais esquecerei a prosa de Rosindo e o picado 100% da liberdade. Saudade de Cristino de sua fruteira, também do pastoril de Chico Macaíba. Carnaval de Neco Belo que não volta mais, que saudade de Campina Grande, Paraíba.
Paraíba em 85, jogou no 13, no Botafogo e encerrou a carreira no Alto Esporte em 96 por causa de um problema no joelho. Estamos falando do jogador Riva. Olá, Riva. Tudo bem? Tudo bem. Como vocês podem ver, Riva hoje é motorista de ônibus na capital. Vamos saber um pouco mais da vida pessoal e profissional dele enquanto aproveitamos para dar um passeio pela cidade. Vamos nessa? Onde você nasceu? Eu sou natural de Paracatu, Minas Gerais. Desde criança você quis ser jogador? Olha, para ser sincero para você, quando eu era criança, o meu sonho era ser motorista. Eu vendia jornal na minha cidade, eu lavava carro na rua. Eu gostava de ficar muito nos postos de gasolina, na beirada da rodovia. Vendo e assistindo os caminhões passar, aquela caminhão grande. Então meu sonho sempre era ser motorista de caminhão. Mas o destino quis que eu fosse jogador de futebol. E quando é que você começou a carreira como jogador de futebol? Eu comecei a minha carreira profissional, eu comecei no ano de 1982, quando eu fui para a cidade de Uberaba. Me profissionalizei e daí por diante eu tive passagem por vários clubes. E o que é que cansa mais? Um dia de trabalho como motorista ou os 90 minutos em campo? Agora você me pegou. No campo você tem que estar correndo, você tem que estar desgastando fisicamente. Aqui você está sentado, mas você acha que desgasta um pouco psicologicamente. Pela tensão que você vive o dia a dia. E nós trouxemos Riva aqui para a Maravilha do Contorno, sede do Botafogo, para promover um encontro com um colega de time dos anos 80, o Washington Lobo. Tudo bem, Washington? Tudo bem, Edmar. Tudo bem, Novello? Beleza? Prazer em revê-lo. E aí, muitas histórias daquela época? Com certeza, tem muitas histórias, porque passamos um tempo bom aqui no Botafogo jogando, né? Desde 86 até 89. Nossa equipe está uma equipe bastante unida dentro de campo, nós jogadores. Bola levantada na área do espantalho. Riva desvia de cabeça e pega Sidney no contrapé. O goleiro tentou ir, mas a bola já estava lá. Botafogo 2-0. Resultado final do jogo. A equipe do Botafogo conseguiu começar o terceiro turno com o pé direito, conseguindo uma vitória muito importante sobre a equipe do Guarabira. Falta cobrada da direita por Chiquinho. Dentinho cabeceia, o goleiro Adines Palma. Washington Lobo aproveita o rebote e faz o quarto gol. Placar final, Botafogo 4, Santos 0. Nós gostaríamos de pedir a vocês para vê-los novamente em campo. Pode ser? Com certeza, vamos lá. Nos estádios paraibanos já vimos cenas que gostaríamos de esquecer. Violência dentro de campo entre jogadores, árbitro e auxiliares sendo escoltados pela polícia. Na abertura do Campeonato Paraibano de 2007, agressões entre torcedores. Mas o que pouca gente se recorda é que no final dos anos 80, uma briga feia envolvendo o futebol da Paraíba foi registrada pelas nossas lentes fora dos estádios. Socos, cotoveladas, pontapés foram desferidos aos montes aqui na sede da Federação Paraibana de Futebol. Foi em 1989, na Assembleia para definir a nova presidência da FPF. Na abertura dos trabalhos, a então candidata Rosilene Gomes discordou da mesa diretora sobre o encaminhamento da eleição. O bate-boca começou. E aí, prepare-se para cenas fortes. Veja de novo prestando atenção aos detalhes. Rosilene puxa o cabelo de João Gonçalves, vice-presidente na chapa de Manuel Raposo.
João se defende empurrando o rosto de Rosilene. O tumulto aumenta. Rosilene é atingida por uma cotovelada e cai. Fui pisoteada. A assembleia foi encerrada e Rosilene levada para o hospital. João Gonçalves teve traumatismo craniano e levou 5 pontos na boca. A nova diretoria da FPF só foi definida tempos depois. Desta vez, o interventor Horácio Miranda presidiu os trabalhos. Manuel Raposo desistiu da luta e Aristávora Santos do Tavinho disputou o cargo. Rosilene continuou candidata. Desta vez, um dos adversários era o próprio marido. Numa concorrência, o que ganhar fica em casa. O que a senhora achou da candidatura de seu marido? É mais um concorrente para chegar a perder. Depois de meia hora, as eleições já haviam terminado e a apuração começou logo em seguida. A vencedora foi Rosilene Gomes, a primeira mulher eleita presidente de uma federação de futebol. Ela venceu por um total de 50 votos. A chapa concorrente obteve apenas 1 voto. E Rosilene Gomes já está à frente da Federação Paraibana de Futebol há quase 20 anos. Rosilene, você chegou à presidência no fim da década de 80. Lembra como foi todo o processo até chegar à presidência? Mais tranquilo. Foi um processo assim super violento, eu te diria a nível do preconceito, né? A nível do preconceito, que eu sempre digo o seguinte: o preconceito não está só com o negro, está com o pobre, está com a mulher também. Guarda alguma mágoa daquela época? Não consigo, eu não consigo de maneira nenhuma. Eu sou uma pessoa da seguinte maneira: se eu conseguir explodir no momento, passou tranquilamente. Há 19 anos, o sanfoneiro Valdones visitava Campina Grande com Dominguinhos. Valdones tinha apenas 16 anos e, na época, já tinha 5 anos de estrada. Hoje é um dia muito especial para esse jovem sanfoneiro, pois além dele tocar mais uma vez com o mestre Dominguinhos, porque ele tem uma forte admiração, vai homenagear seu Luiz. Valdones começou a tocar sanfona aos 11 anos de idade, mas antes ele fez um estágio no Triângulo e no Zabumba. É que o pai dele tem um conjunto de forró lá em Fortaleza. No início, Valdones e o pai dele pensavam que o garoto não tinha ritmo para sanfona, mas quando ele pegou, foi de uma vez só. Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Desde que eu comecei com Dominguinhos, com seu Luiz Gonzaga, tocando com muita gente, e há 19 anos atrás, tocando aqui mesmo com Dominguinhos. Então dá realmente assim um ar um pouco até nostálgico, mas muito feliz de estar voltando aqui a Campina Grande. Quando pergunto que profissão ele vai seguir, me responde modestamente, mas sem pensar 2 vezes. Vou ser músico, vou ser doutor em música. Esse sonho de você se tornar doutor em música, realizou? Olha, eu acho que, como eu falei, eu acho uma pretensão eu me achar um doutor em música, mas eu acho assim que hoje eu estou muito mais maduro. Eu acho que eu atingi assim uma altitude de cruzeiro na música, assim, que graças a Deus tá me deixando muito realizado, sabe?